Bem-vindos, amantes da ornitologia! Na aula de hoje, vamos conhecer as cores de linha clara, ou seja, aquelas que expressam apenas o lipocromo. Vamos falar tanto da linha clara sem fator, quanto da linha clara com fator. Agora que conhecemos os conceitos de variedade e categoria, iremos colocá-los em prática nas características e avaliações dos canários. É muito importante lembrar que todo o conceito de avaliação aprendido aqui para a linha clara servirá para a avaliação de variedade e categoria dos canários de linha escura também, com a única diferença que nos melânicos esses itens de avaliação têm uma pontuação menor, mas de maneira alguma deixam de ser importantes. Para começarmos, nos canários brancos temos uma informação importante. A avaliação da variedade e da categoria é feita em conjunto nessa cor, ou seja, os pontos são somados. Lembre-se que falamos que a categoria é a distribuição do lipocromo pela plumagem e que a cor de fundo branca inibe o aparecimento do lipocromo. Sendo assim, fica claro que o canário de cor branca não nos permitirá ver o lipocromo. Por isso, a pontuação é somada entre esses itens. As características desejadas nos canários brancos são que ele tenha cor branca pura, com tonalidade branco, e que essa cor não sofra nenhuma influência de tonalidade, nem amarela e muito menos azul. Também é importante que os canários brancos tenham sua forma próxima ao estándar ideal e que não apresentem nenhum defeito na avaliação da plumagem. Os brancos dominantes, assim como os brancos, são avaliados conjuntamente em variedade e categoria, pelos mesmos motivos já ditos anteriormente. As características desejadas nos canários branco dominante são a cor pura, exatamente como o branco. Branco puro sem nenhuma interferência de outra tonalidade. E aqui também iremos avaliar a manifestação lipocrômica, que deve estar restrita a traços reduzidos, de tonalidade amarelo-limão apenas nas remiges. São indesejados, para efeito de avaliação, que os canários mostrem manifestações lipocrômicas, além das remiges. É comum aparecer lipocromo nos ombros e nas retrizes, e deverão ser penalizados. É importante que o lipocromo presente apenas nas remiges seja de cor amarelo-limão, não podendo ser amarelo dourado ou amarelo claro. As características que desejamos nos canários amarelos é que seu lipocromo seja de tonalidade amarelo-limão, expressivo, e que essa cor seja uniforme e brilhante por toda a plumagem. Para que a avaliação seja feita de forma correta, é necessário conhecermos os elementos que devemos analisar. Eles são 3. O teor qualitativo, onde procuramos a qualidade do lipocromo, ou seja, o limão. O teor quantitativo, onde procuramos a expressividade do lipocromo, e para isso é necessário que ele esteja presente em grande quantidade. A uniformidade, onde analisamos se a tonalidade amarela é a mesma por toda a plumagem. Nos amarelos devemos evitar os canários que tenham a tonalidade de cor amarelo dourada e ainda aqueles que apresentem diferentes tons de lipocromo amarelo, ficando com aspecto de manchado. Assim como os amarelos, nos amarelos marfim buscamos as mesmas características, porém com a tonalidade do lipocromo amarelo diluído ou reduzido. As características que desejamos nos canários amarelos marfins é que seu lipocromo seja de tonalidade amarelo-limão, expressivo, e que toda essa cor seja uniforme por toda a plumagem, e ainda assim seja brilhante. Para que a avaliação seja feita de forma correta, é necessário conhecermos os elementos que devemos analisar. Eles são 3. O teor qualitativo, onde procuramos a qualidade do lipocromo, ou seja, o limão. O teor quantitativo, onde procuramos a expressividade do lipocromo, e para isso é necessário que ele esteja presente em grande quantidade. E a uniformidade, onde analisamos se a tonalidade amarela marfim é a mesma por toda a plumagem. Nos canários amarelo marfim, devemos evitar os canários que tenham a tonalidade de cor amarelo dourada, e ainda aqueles que sejam manchados por tons diferentes do lipocromo, amarelo marfim. É muito importante lembrarmos que um bom amarelo marfim jamais deve ser confundido com um amarelo não marfim, de cor mais fraca.
Assim como nos amarelos, nos vermelhos buscamos as mesmas características, porém com a tonalidade do lipocromo vermelho. As características que desejamos nos canários vermelhos é que seu lipocromo seja de tonalidade vermelho vivo, expressivo, e que essa cor seja uniforme por toda a plumagem e ainda seja brilhante. Para que a avaliação seja feita de forma correta, é necessário conhecermos os elementos que devemos analisar. O teor qualitativo. Neste procuramos a qualidade do lipocromo, ou seja, o vermelho vivo. O teor quantitativo, onde procuramos a expressividade do lipocromo, e para isso é necessário que ele esteja presente em grande quantidade. E a uniformidade, onde analisamos se a tonalidade é a mesma por toda a plumagem. Nos canários vermelhos, devemos evitar os canários que tenham a tonalidade de cor roxa, assim como os de cor vermelho fosco e ainda aqueles que sejam manchados por tons diferentes do lipocromo vermelho. Assim como nos amarelos, nos vermelhos marfim buscamos a mesma característica, porém com tonalidade de lipocromo vermelho, diluído ou reduzido. As características que desejamos nos canários vermelhos marfins é que seu lipocromo seja de tonalidade vermelho marfim, expressivo, e que essa cor seja uniforme por toda a plumagem, e ainda brilhante. Para que a avaliação seja feita de forma correta, é necessário conhecermos os elementos que devemos analisar. O teor qualitativo, onde procuramos a qualidade do lipocromo, ou seja, o vermelho marfim. O quantitativo, onde procuramos a expressividade do lipocromo, e para isso é necessário que ele esteja presente em grande quantidade. E também a uniformidade, onde analisamos se a tonalidade está presente por toda a plumagem. Nos canários vermelho marfim, devemos evitar os canários que tenham a tonalidade de cor roxa, assim como os de tonalidade vermelho marfim fosca, e ainda aqueles que sejam manchados por tons diferentes do lipocromo vermelho marfim. É muito importante lembrarmos que um bom vermelho marfim jamais deve ser confundido com um vermelho não marfim de cor mais fraca. Os canários hino são os canários da linha clara com os olhos vermelhos. Eles são analisados da mesma forma e com os mesmos critérios dos seus pares de olhos pretos. Para aprendermos e não nos esquecermos, vamos lembrar que os albinos são os brancos de olhos vermelhos e os lutinos são os amarelos de olhos vermelhos. Já os rubinos são os vermelhos de olhos vermelhos. Os olhos vermelhos nos canários de linha clara foram introduzidos através de cruzamentos entre canários da linha clara com canários de mutação FeO e da mutação acetinado. Nos próximos vídeos falaremos sobre essas mutações. Em virtude da facilidade de se obter canários de mutação de sexo ligado, praticamente todos os hinos de linha clara que temos hoje são oriundos da mutação acetinado. Vamos começar pelos vermelhos de asas brancas, que são a maioria. Esses canários são criados e apresentados em concurso, tanto com olhos pretos quanto com olhos vermelhos. Suas características e critérios de avaliação são exatamente como os vermelhos de asas pigmentadas, excetuando-se o fato de que as asas obviamente devem ser brancas. E para efeito de concurso, não é admitida nenhuma pena das remiges ou retrizes coloridas. Agora, caso elas tenham uma tonalidade amarela, o canário será penalizado no item variedade. Como toda regra tem sua exceção, aqui não seria diferente. No caso dos vermelhos mosaicos, asas brancas, que tenham tonalidades amarelas nas remiges ou retrizes, serão penalizados no item categoria. Mas por quê? Porque, como vimos anteriormente, os mosaicos devem ter lipocromo apenas nas zonas de eleição, e as remiges e retrizes não fazem parte do desenho que constitui o canário mosaico, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Lembrando sempre que o desenho do mosaico é avaliado no item categoria.
E chegamos aos amarelos asas brancas, que passaram a participar dos concursos brasileiros apenas em 2019. E ainda participam com poucas cores. Apenas os amarelos intensos, amarelos nevados, amarelos marfins intensos e amarelos marfins nevados. Todos com as asas brancas e tendo os mesmos critérios de avaliação relativo ao lipocromo dos amarelos. E relativo às asas brancas, os mesmos critérios dos vermelhos de asas brancas. O urucum é a primeira mutação do Brasil reconhecida no mundo. As suas principais características são o bico vermelho e as patas vermelhas, assim como o visual aveludado da plumagem. E isso se deve à pigmentação das extremidades das penas. Inclusive, e curiosamente, além dos canários intensos, os canários nevados. Recentemente foi aprovado pela OBJO a participação em concursos dos urucuns marfins e mosaicos, tanto de olhos pretos quanto os hinos de olhos vermelhos, já que participavam apenas os urucuns intensos e urucuns nevados de olhos pretos e hinos. Os canários que buscamos para efeito de campeonato são os que tenham lipocromo de tonalidade vermelho vivo, expressivo, distribuído de forma uniforme por toda a plumagem e que ainda seja brilhante. É muito importante que se respeite uma das características principais da mutação, que apresente um aspecto aveludado. E é claro, não deixe nenhuma dúvida em ter o bico vermelho. Uma característica que deve ser evitada é a falta de uniformidade no aspecto aveludado, já que é muito comum virmos canários manchados, tirando a beleza da mutação. No vasto e complexo mundo da ornitologia, conhecimento nunca é demais. Busque sempre fontes confiáveis de informação e estude sempre. Em nossa próxima aula, vamos falar dos belos canários negros e canários canelas, os que chamamos de clássicos oxidados. Convide seus amigos para assistirem e vem com a gente nesse voo.